Fala galera do canal, aqui quem fala é o Rick. Vou fazer um pós-jogo aqui do jogo de Ceará 1, Flamengo 1, né, pelo Campeonato Brasileiro ontem. Um bom resultado para o nosso Flusão e uma atuação melhor ainda. Dá para tirar muita coisa positiva dessa atuação de ontem, né? Um empate contra o Flamengo em casa, mesmo sendo em casa, sempre é bom pelo time adversário, que vinha em uma grande fase, é bom que se diga, né? E o Ceará jogou bem, além de... poderia ter até ganhado, né? Foi um empate que ficou com um sabor meio frustrante, porque a gente teve a oportunidade de ter ganhado. O time jogou bem e foi algo muito bom ter visto isso depois de algumas atuações meio preocupantes, né? Contra o Atlético Goianiense, principalmente contra o Corinthians. Começando as mudanças feitas para esse jogo, né, falando um pouco da escalação, o Buiú saiu do time por lesão, né, foi necessidade, a entrada do Fabinho, improvisado, mas deu conta do recado. Marlon saiu do time para a entrada do William Oliveira. O Mendonça finalmente saiu do time para a entrada do Rick, né, nosso menino, que é artilheiro do time na Série A, está com confiança alta e ontem fez um jogo ok também. E a volta do Vina, né? O Vina não jogou contra o Corinthians porque estava suspenso, mas também não vinha sendo escolhido no lugar do Jorginho ultimamente, né? O Jorginho vinha sendo a preferência para a posição de meia e ontem o Vina ganhou a posição novamente. Para falar do jogo em si, acho que a gente pode dizer que foi um jogo bem Ceará 2020, né? A gente fez o modelo do Guto e executou bem feito. Não tivemos a bola, mas em nenhum momento tomamos um calor grande do Flamengo. O time do Flamengo veio com alguns desfalques, né? Bruno Henrique, Arrascaeta principalmente, mas continua sendo um time fortíssimo, fortíssimo. Gabigol, Everton Ribeiro e vários nomes de destaque. No começo do jogo, a gente ficou sem a bola, mas conseguiu não sofrer quase nada contra o Flamengo e chegar até com as melhores oportunidades, né? Até uns 15, 20 minutos de jogo, a gente não vinha sofrendo e vinha chegando com mais perigo. Sempre bom ressaltar que esse quarteto ofensivo, né, com Vina, Rick, Lima e Kleber, lembra bastante o quarteto do ano passado, né? A diferença é que a gente tinha o Léo Chu no lugar do Rick. Como isso já foi muito discutido, inclusive, um jogador como o Rick, um ponta como o Rick, que diferente do Mendonça, procura mais a linha de fundo, tenta mais chegar... usa mais a lateral do campo, né? O Mendonça a gente via muitas vezes centralizando, enquanto que o Rick era um cara que partia para cima, tentava o drible, tentava abrir espaço na defesa. E isso também acabou por gerar muitos espaços para o Vina, né? O Vina, que lembrou até o Vina do ano passado, teve algumas oportunidades de gol e conseguiu converter uma, né? Até é bom lembrar que um minuto antes do gol que ele fez, ele chutou mal uma bola. Mas o funcionamento desse quarteto ofensivo no geral proporcionou que a gente criasse mais chances, né? O Kleber fazendo aquela função que ele faz sem bola sempre, inclusive foi muito importante no gol. O Rick também gerou mais espaço para o Vina. Ontem quem estava um pouco apagado era o Lima, que vinha sendo o melhor jogador do time na parte ofensiva no campeonato. E mesmo com o Lima apagado, a gente conseguiu criar grandes oportunidades, né? Também devemos ressaltar a parte do Sobral, que no gol principalmente também foi um monstro. O Sobral no jogo inteiro foi um absurdo. No lance do gol, que ele começa carregando a bola até dar pro Vina, é impecável. Eu acho que pra mim foi o melhor jogador do time ontem em campo. E é isso. Depois que a gente fez o gol nesse primeiro tempo, né? A gente começou bem, fez o gol 1-0 aos 31, mais ou menos. E aí talvez a gente teve o nosso pior momento do jogo. Depois do gol, o Flamengo parece que acordou e fez uma pressãozinha grande, pressão forte até, inclusive. A gente sofreu um pouquinho naquele final de primeiro tempo, mas conseguiu sair para o intervalo com um placar de 1-0 ganhando. Algumas coisas para ressaltar até dos jogadores, né? O Fabinho fez bem a lateral direita. O William Oliveira também, eu não gostei da escalação dele, mas ele se mostrou bem útil. Ele povoou muito espaço e conseguiu marcar bem o time do Flamengo. Ele ficou grudado, Everton Ribeiro e Diego quase não conseguiram jogar por causa dele e do Sobral. E basicamente é isso. A gente voltou para o segundo tempo na mesma proposta, sem mudanças. E a gente começou muito bem o segundo tempo. O Ceará começou o segundo tempo muito bem. A gente criou duas oportunidades de gol, né? Um cabeceio do Kleber, por exemplo. E infelizmente a bola não entrou. Teve até um lance no Pacheco, que muita gente pediu pênalti logo antes do gol do Flamengo. Eu fiquei em dúvida se foi mesmo, mas enfim. E justamente quando a gente estava talvez no melhor momento do jogo, que a gente conseguia explorar os espaços que o Flamengo vinha deixando, porque o Flamengo tentava atacar, a gente toma um gol no vacilo, um vacilo conjunto, né? O Fabinho, Messias e o William Oliveira vacilaram em deixar o Vitinho na entrada da área livre. O Messias podia ter fechado até um pouco mais o ângulo dele, eu acho que talvez foi o principal erro, foi do Messias. Mas também teve muito mérito do jogador, né? Era um chute de fora da área, foi um chute no cantinho muito bem forte, né? Um forte rasteiro quase. Foi um baita chute do Vitinho e eles acharam esse gol, né? Até engraçado dizer isso. O Flamengo achou um gol de empate quando o Ceará era melhor no jogo. Depois disso a gente viu o Ceará tentando, né? Muita gente reclamava que o Ceará se satisfazia com empate, que recuava. Depois desse gol do Flamengo, a gente teve um Ceará que martelou, de certa maneira. Não com a bola, não tentando pressionar, sufocar o Flamengo, mas aproveitando os espaços que o Flamengo deixava. Que é o que esse time sabe de fazer de melhor desde o ano passado, né?
Desde o ano passado a gente elogia bastante o Ceará jogando quando é atacado e quando tem espaços. E ontem a gente viu muito mais disso, que fazia tempo que a gente não via, né? O Vina fez o melhor jogo dele no ano, talvez. Foi um baita jogo do Camisa 29. Mas saiu, né? Muita gente até criticou o Guto e pelo jeito foi porque ele tava sentindo a panturrilha. Então é uma mudança entendível. O que eu não faria era ter colocado o Mendonça no lugar dele. O Mendonça é um jogador muito frustrante pra mim, porque eu vejo qualidade técnica nele, mas ele é muito displicente. Tem vezes que você sente que ele pode ajudar, porque é um jogador diferenciado até, mas ele erra muita coisa besta, tomada de decisão ruim, enfim. Depois disso a gente teve a entrada do Jael no lugar do Kleber, do Nares no lugar do Oliveira e do Jorginho no lugar do Lima, se não me engano. Foram mudanças interessantes, né? Mudanças que deram até mais qualidade no time com a bola. O Jair entrando no lugar do Kleber e o Nares no lugar do Oliveira, por exemplo, mostra que o Guto tentou ter mais a bola e pressionar o Flamengo. Muita gente chamava ele de covarde, né? Então ontem parece que a gente viu algumas alternativas a isso. E o Ceará continuou. Foi um jogo meio de trocação, a gente teve chances, o Flamengo teve chances. A gente conseguiu chegar nos últimos minutos, né? Teve um lance do Rick, muito mérito dele, inclusive, até antes de ser substituído. Teve um lance do Rick, muito mérito dele, que ele passa pela defesa do Flamengo, né? Consegue limpar o zagueiro, chuta de esquerda e o Léo Pereira, se não me engano, tira em cima da linha. É uma pena porque ele fez quase tudo certo, né? Ele podia ter até chutado de direita antes, mas estava com o ângulo quase fechado. No geral, bem positivo, eu acho que o saldo do jogo de ontem. A gente viu um Ceará mais parecido com o time de 2020, um Ceará que não precisa ter a bola para criar chances. Só lembrar que ano passado a gente era um time com pouca posse de bola, mas era um time que teve um dos melhores ataques do campeonato. Então, não necessariamente a gente precisa ter mais a bola para ser um time perigoso. A gente consegue fazer isso com velocidade. A entrada do Rick no lugar do Mendonça, para mim, melhorou muito a parte ofensiva. Não só por coisas que dá para perceber do time com a bola, mas pela geração de espaços mesmo. É muito bom ter um ponta que realmente faça o papel de um ponta, que parta para cima e não que centralize direto. Para centralizar, a gente já tem o Lima do outro lado, né? O Lima é um cara de mais cadência, um cara mais cerebral. Kleber muito bem também, puxando a marcação, importante no gol. Vina, melhor partida no ano, talvez, grande jogo dele. Sobral foi um monstro, acho que o melhor da partida, na minha opinião. O Yuri Oliveira calou minha boca, foi um bom jogador, ainda mais nessa circunstância de jogo, como contra o Flamengo. E, no geral, a defesa também foi o que vinha sendo, né? A gente teve um vacilo pequeno no lance do gol, mas foi um time seguro na defesa. Fabinho também supriu muito bem a lateral direita. No geral é isso. Pra mim, eu acho que esse jogo tem que ser tomado como modelo para seguir adiante, assim como o segundo tempo do Clássico. Pra mim, o quarteto ofensivo é esse. Talvez com o Jair no lugar do Kleber com o tempo, se ele ganhar ritmo, porque é um jogador que tem mais técnica, com bola no pé. E a dúvida talvez seja o volante, né? Talvez a gente possa ir com o Buiú na lateral direita e Fabinho de volante, por exemplo. É uma opção. Eu acho que o meu pra frente vai ser esse, pelo menos a curto prazo. A defesa também tá praticamente montada já, com o Messias, Luiz Otávio, Pacheco e Richard. E o Buiú, né, também, que vinha bem, não tem por que tirar o garoto. Sobral também é titular incontestável. A dúvida fica entre o William Oliveira e Fabinho, por exemplo. Até o Nares em algum jogo que a gente precisa ter mais a bola. O Nares é uma alternativa em jogos que a gente precisa ter mais a bola. É um cara que tem um bom passe, consegue chegar melhor na frente. Irrita às vezes porque ele marca mal, mas em jogos que o Ceará precisa propor, pode ser uma alternativa. No mais, eu acho que é isso. Foi um jogo muito bom, o resultado também bom. O resultado talvez frustrante porque a gente sente que dava para ter conseguido mais, mas todo mundo gostaria de um empate antes do jogo. O Flamengo vinha muito bem. E torcer para que a gente consiga manter isso contra o América, né? Às vezes a gente consegue alguns jogos muito bons, como contra o Fortaleza, e depois a gente cai de nível um pouco no jogo seguinte. Então é torcer para manter isso contra o América. Eu manteria exatamente esse funcionamento do time. Eu sou um dos caras que diz que eu não cobro tanta reinvenção do Guto. Eu acho que a gente tem que fazer o que ele sabe fazer bem feito. E isso não vinha sendo possível. Eu acho que o Marlon perdeu a posição depois de hoje. A gente precisa de volantes que consigam mais dar essa sequência no jogo de transição. E basicamente é isso. Valeu aí todo mundo que assistiu. Deixem um like aqui. Também sigam no Instagram, Vozão_OFC. E tamo junto, galera. Valeu!